Vamos pro noticiário do Galo primeiro. Giovana Pires, conta pra gente qual o seu destaque inicial desta quinta-feira, Gil. Bora lá, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, agora boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético treinando hoje pela manhã com os reforços, né? Paulinho e Alan Franco, os dois jogadores que estavam com suas seleções, se reapresentaram pela manhã na cidade do Galo e já fazem parte agora dos treinamentos da equipe, focado na partida contra o Grêmio no próximo domingo, 4 da tarde, na Arena MRV. Além disso, os jogadores do Atlético, né, a comissão técnica e etc, ficam de olho em duas partidas de hoje, porque a posição do Galo pode mudar e até talvez as pretensões da equipe também nesse Campeonato Brasileiro. Flamengo, sexto colocado com 57 pontos, mesmo número de pontos que o Galo, que está em quinto, enfrenta o Bragantino, quarto colocado com 59. Esse jogo hoje à noite, então caso, dependendo do resultado, o Atlético pode cair para a sexta posição se o Flamengo empatar ou vencer o Bragantino. Além disso também, Fortaleza, 12º colocado desse brasileiro com 43 pontos, enfrenta o Botafogo, que está em segundo com 60. Jogo também importante que o Galo fica de olho, não vai mudar a posição do Atlético na tabela, mas pode sim mudar as pretensões do Galo. Quem sabe essa briga pelo título não fica ainda mais disputada e o Galo entra de vez nela. Pois, Breno Galante, atenção dividida, né? Olhando os demais adversários também que estão nesse bolo doido. Você ainda bota fé nessa remota chance de título, Breno Galante, ou o G4 é o limite mesmo e vamos que vamos? Um abraço, meu caro. Um abraço, Rafa, boa tarde, Giovana, Lélio, Seabra, turma de casa. Ô Rafa, pra mim o foco do Atlético é G4, né? O Atlético, segundo os matemáticos aí da Federal, já tem 97,7% de chance de se classificar para Libertadores, ou seja, G6 está praticamente garantido, né? Mas eu acho que o G4, o título é muito remota a chance do Atlético, teria que ter uma junção de resultados, o Atlético teria que vencer todos os jogos, enfim, por mais que o campeonato esteja aberto, eu acho que o foco do Atlético é o G4, apesar do Rodrigo Caetano e da turma do Atlético tratar que o objetivo primeiro é o G6, aí depois se pensar em G4, eu já sou um pouquinho mais rápido nessa história. Eu acho que tem que ser G4, buscar uma melhor colocação, né, para poder conseguir inclusive uma bonificação melhor no Campeonato Brasileiro. Quanto maior você fica, mais financeiramente você tem um retorno melhor. Então eu acho que é essa a expectativa. E claro, torcer por alguns jogos, além desse jogo que a Giovana falou, do Flamengo hoje, que pode ultrapassar o Atlético. No sábado, o Atlético Paranaense que enfrenta o Vasco. Se o Atlético Paranaense não vencer o Vasco e o Galo ganhar do Grêmio no domingo, o Atlético já assegura aí o G6, então o objetivo que o Rodrigo Caetano quer já fica assegurado e aí tem uma tranquilidade para focar no G4. Mas título, Rafa, infelizmente, eu tô com Lélio e Gustavo nessa, hein? Não acredito. Hashtag não acredito. Depois o eu acredito, agora é hashtag não acredito. Sobre os números, Rafa, o Breno Galante destacou agora há pouco sobre as chances matemáticas do Atlético se classificar para a Libertadores do ano que vem. Vamos às chances de título, né? Ontem teve um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o São Paulo por 1-0 e aí o FMG atualizou a lista, né, em relação a essas chances de título, a probabilidade de ser campeão nessa edição do Brasileiro. O Atlético é a 6ª equipe com a única, a sexta equipe com chance, né? Tem 6 times ainda com chances de acordo com a UFMG de ser campeão. O Atlético é a última equipe que ainda tem chances de levantar essa taça ao fim da competição. 0,87% então a probabilidade do Atlético ser campeão brasileiro nessa temporada, de acordo com a UFMG. O Palmeiras é o time líder do Brasileirão, tem 45,8% e o Botafogo 28,60,6%. Além disso, o Bragantino, Grêmio e o Flamengo são ainda as equipes que têm a chance, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O Botafogo tem 28%, dependendo só dele. Não dá pra entender muitas contas. Se ele vencer hoje, o líder do campeonato é ele, que é líder por aproveitamento, sabe? Então, agora, título pro Atlético realmente não dá, a não ser que ele seja, né, o campeão com a segunda
menor pontuação da história. O campeão com a menor pontuação é o Flamengo, com 67 em 2009, né? E o Atlético poderia alcançar nesse momento 69 pontos, Rafa. É até muito louco essa questão da probabilidade, porque o Flamengo hoje tá na 6ª posição e o Galo tá em 5º. Apesar disso, o Flamengo, de acordo com o FMG, tem mais chances de ser campeão. Aí você pensa, é por conta do jogo a menos. Só que o caso do Botafogo, então, que também tem um jogo a menos, por que ele tem essa diferença grande? Pois eu queria entender. Mas isso aí vai muito também de acordo com a tabela que o time vai pegar, né? Então, tudo é probabilidade. Futebol também não tem lógica, né? Tudo pode acontecer. O Atlético pode ganhar os 4 jogos e não ser campeão, assim mesmo. Aliás, a probabilidade disso acontecer é até maior do que... É grande, é. Eu não vejo essa chance também, não. Eu acho que o Atlético tem que brigar por G4 mesmo, pensar na Libertadores do ano que vem. Eu acho que muita coisa tem que acontecer pro Galo chegar ao título. Agora, vai ganhando, vai jogando e esquece o resto. Tem que torcer hoje, por exemplo, pro Fortaleza, vencer o Botafogo seria interessante, Flamengo e Bragantino um empate seria interessante, mas se nada disso acontecer também, é do futebol, o Atlético não fez por merecer, tem alguns vacilos aí pelo caminho, que se pega aqui 3 pontinhos ali, 2 pontinhos aqui, o Atlético tava lá em cima. Se a gente for na base do quem sabe e tal, todo mundo também tem um vacilo. Botafogo tem, Flamengo tem, Bragantino, Palmeiras e tal. Botafogo, aliás, tem vacilo, né? Ou vacilo do Botafogo. Mas eu acho muito difícil. O Galo tem que pensar no G4 mesmo e focar sempre ali nas vitórias. Tem 4 jogos, ganha os 4 e vê o que acontece. Brother, time que não ganha do América e do Vasco no campeonato, não vai dar, né? Eu tô falando aí de 10 pontos. Se ele tivesse os 10 pontos da tabela de classificação, ele tava partindo pro título aí daqui 2 rodadas. Léo, cuidado com o Si, hein? Paulo Autuori falou ontem que a gente não é do clube do Si, não, hein? Cuidado. Mas não, beleza, não, mas aí deixa ele, porque ele é uma via de 2 mãos aí, meu chefe. É via de 2 mãos, né? Longitudinal. Mão de 2 vias que ele falou. Mão de 2 vias. Longitudinal. Meu pai do céu. Cruzeiro daqui a pouco a gente fala. A filosofia do Cruzeiro com o Paulo Autuori. Falando agora sobre a zaga do Atlético, né? Nessa partida contra o Grêmio, o Galo vai enfrentar melhor ataque desse Campeonato Brasileiro. São 57 gols marcados em 34 jogos. E aí tem aquela questão nas zagas, porque o Igor Rabelo, que foi o titular na última partida, foi expulso, então fica de fora, cumpre suspensão nessa rodada. Então, por isso, o técnico do Galo vai escalar Maurício Lemos e Gemerson. Gemerson, que inclusive foi poupado nessa partida contra o Goiás, de acordo ali até com o Filipão, ele falou depois da partida que foi até melhor deixar ele no banco por conta da relação mais desgastada com a torcida. O Bruno Fux, que seria uma outra opção, segue no departamento médico. Também o Atlético tem o Hever, que é aquele zagueiro que a gente sabe vai se aposentar no fim do ano. Então, realmente não é titular do Atlético e nem pode ser, nem vai ser nessa partida. Então, o Gemerson é de fato a opção do Galo para poder enfrentar o Grêmio, formando a dupla de zaga com o Maurício Lemos. Só que tem aquela questão, né, Rafa? A cabeça do jogador não tá das melhores. Pode ser que seja um problema pro Atlético dentro de campo. Quero saber até a opinião de vocês. Todo cuidado é pouco, até porque além de Luizito Soares, né, que tem 14 gols no campeonato, você tem o Galdino que regula sempre, você tem Ferreira, você tem bons jogadores ali no ataque do Grêmio. O Cristaldo, que é o vice-artilheiro do Grêmio no campeonato, ele tem 7 gols, ele é um meia. Então o time do Grêmio, a gente viu aqui, né, Seabra, aquele dia lá do América e Grêmio, foi uma chuva de gols. O ataque dos caras é embaçado, velho. Eu não sei se o Cristaldo vai jogar. Eu acho que ele era dúvida lá. Mas, enfim, independentemente do Cristaldo jogar ou não, o Grêmio é um confronto direto. O Grêmio tá lá em cima, tá brigando também. É um dos que a Giovana falou ali, tem 6 times que brigam pelo título, o Grêmio é um deles. E teoricamente o Atlético também, né? É o 6º. Então, o Luizito Soares, pra mim, pra mim não, né? Pra todo mundo, claro. É o diferencial do time e se não é o melhor, é um dos melhores jogadores do campeonato, tá ali em cima, fazendo um senhor campeonato brasileiro, né? Levando o Grêmio aí, ele mesmo tá comandando o Grêmio, mas o Grêmio não é só Soares, não. É um time muito perigoso, o trabalho do Renato Gaúcho nesse ano muito bom, então é
preocupar realmente com essa parte psicológica do Gemerson aí, porque o Grêmio vai pra cima. Vendo até aqui, viu, Breno Galante, o conteúdo do pessoal lá da RBS, os nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, o PP, que ainda não trabalhou com bola nessa semana, então ainda não tem retorno garantido. Soares e Carbajo já treinaram normalmente, devem ser titulares no domingo contra o Atlético. É o time do Grêmio, time chato que tem grandes nomes aí, né, com história no futebol, principalmente com a camisa do Grêmio. Tem o Kahneman, que já ganhou Libertadores, tem o Luizito Soares, que é um craque do futebol mundial, e tem também uma molecada boa de base. Eles investem bem e bancam muitos moleques da base lá, né, Breno? Rafa, se jogar contra o Grêmio sempre é um jogo muito difícil, né? O próprio Arana, quando a gente teve agora na Cidade do Galo na terça-feira, ele lembrou que em 2021 o Grêmio, mesmo naquela coisa de luta do rebaixamento, foi difícil o jogo do Atlético contra o Grêmio no Mineirão. É um time complicado. Agora, o Grêmio tem um detalhe interessante. Além dele ter a melhor defesa, melhor ataque do campeonato, com 57 gols, ele tem a quarta pior defesa. Então é um time que mostra um desequilíbrio, porque ao mesmo tempo que ele faz 57 gols, ele toma 50 gols. E aí ele só perde para defesas como do América, do Curitiba e do Santos no campeonato. Então talvez seja aí uma das grandes oportunidades do Atlético de tentar mostrar a sua força dentro de casa. Vamos ter recorde público na Arena MRV para empurrar esse time, para não deixar o Grêmio gostar do jogo e partir para cima. Aí, a gente analisando um pouco também, tentando ser otimista, tá, Rafa? Tem a questão do Reinaldo na lateral esquerda. É um jogador já veterano que o Atlético pode explorar por ali e conseguir alguma coisa por ali. Ele oscila muito entre atuações regulares, mas tem dia que o Reinaldo, né, a questão física pesa um pouco pro lado dele. E o Atlético vai ter o desafio que o Grêmio deve vir com 3 zagueiros. E isso também é uma coisa que é bem complicado. O Atlético sempre tem uma dificuldade quando enfrenta um time com uma formação como essa. Então é um jogo com muitas variações, um jogo que vai ser muito interessante e que eu acho que a força da torcida do Atlético pode ser um diferencial para poder motivar esse time. Uma coisa é certa, mentalmente o time está bem. A gente, assim como a Giovana também, eu estive lá no CT, a gente conversou com os jogadores, tiveram 3 dias de folga que foram muito importantes para eles, para quebrar essa sequência de jogos. E depois, aí, praticamente 10 dias de treinamento. Então, eu acho que o time do Atlético entra muito bem para esse jogo contra o Grêmio, tanto fisicamente, Rafa, como psicologicamente também. Tá vendo aqui, Lelão, os últimos jogos do Galo contra o Grêmio. Derrota pro Grêmio no turno deste ano. O jogo que o Galo foi até bem, né? E teve um gol anulado, acho que do Allan Kardec, não foi? Foi. Gol anulado do Kardec. Uma confusão. Foi naquele jogo que o Filipão falou que não se joga mais futebol no Brasil, blá 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 blá. Ai. Aí em 2021, 4-3 pro Grêmio contra o Galo, foi aquele jogo da ressaca, né? Perdeu. Foi aquele dia que o América tava disputando ali o jogo contra o São Paulo, conseguiu vaga na Libertadores, o Galo tomou a cacetadazinha do Grêmio ali, o Pedro Abílio tava transmitindo o Galo e eu no jogo do Coelho. E o 2-1 Atlético e Grêmio em 2021, jogo da ida também, jogo apertado, Lélio Gustavo, são os 3 últimos jogos aí entre Atlético e Grêmio, Lelão. O Galo é freguês de carteirinha do Grêmio, só você olhar aí estatística. 31 vitórias do Grêmio, 24 do Galo, 21 empates nos jogos oficiais. Oficiais, porque se pegar no Brasileirão nos últimos anos, cara, o Grêmio ganha de goleado. O Atlético, ele chegou a ficar uns 10 anos sem ganhar do Grêmio. Foi quebrar esse tabu em 2009, mas é um jogo sempre muito difícil, né? Contra o Grêmio. Eu discordo inteiramente do Breno quando ele diz que o Reinaldo, veterano, vamos jogar por ali. Reinaldo continua sendo um grande destaque do Grêmio. Pensar, se você falasse até vamos explorar o Jeromel, não sei se você vai jogar, que também é bom jogador, né? E esse negócio de idade hoje no futebol não tá contando, porque o melhor jogador do Atlético já tem 37 anos, Esse olho já é caído. Eu adoro isso. Essa coisa do Reinaldo com o Elton Paulista, blá, 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 blá. Eu adoro isso. Eu adoro falar isso. De qualquer maneira, isso é um jogo difícil. A defesa do Grêmio tem lá seus problemas e mostrou isso claramente contra o Botafogo. Perdeu pro Corinthians, um jogo que todo mundo imaginava que o Grêmio fosse partir pro título, e o Atlético tem que fazer o jogo dele.
Uma vitória é certeza de que o Galo estará nas 4 primeiras posições, o que não acontece desde quando o Filipão assumiu o time. Sei que tá muito cedo pra falar de provável Grêmio, até porque ainda tem amanhã, sabadão, um jogo só domingo, tá? Mas o pessoal do Sul tá dizendo aqui que o provável Grêmio deve ter Gabriel Grando, Fábio, o Vini, Gustavo Martins ou Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ronald ou PP, Carvalho e Cristaldo, Everton Galdino ou o Bessossi e Luizito Soares. O Grêmio tem treinamentos, mais 2 treinamentos e viaja para BH no início da tarde de sábado para visitar o Atlético pela 35ª rodada. O Grêmio que venceu 5 dos últimos 6 jogos, a única derrota foi essa que o Lélio citou agora há pouco, derrota por 1-0 para o Corinthians na última rodada. Como o Breno Galante destacou também, além de ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 57 gols marcados, também tem essa questão defensiva, que é uma grande preocupação do técnico Renato Gaúcho. Na verdade, nem acho que ele tá tão preocupado assim. O importante para ele é realmente marcar os gols, conseguir os 3 pontos. Mas são 50 gols sofridos em 34 partidas, uma média bem alta, principalmente se comparando ao Atlético, né, que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro com 27 gols sofridos em 34 partidas. São 27 sofridos contra 50 do Grêmio. Então a diferença é bem grande em relação a essa tabela do Brasileirão. Aí o Grêmio venceu o Atlético no primeiro turno por 1-0, aquele jogo que o Rafael destacou, e o Galo querendo então recuperar esse ponto perdido, precisando fazer valer o fator casa jogando na Arena MRV diante de mais de 40 mil torcedores. Já que a gente citou o provável Grêmio, vamos ao provável Atlético também. O Atlético ainda vai fazer mais 2 treinamentos na Cidade do Galo, amanhã e no próximo sábado, logo depois então esse jogo no domingo. Provável Atlético para enfrentar o Grêmio no domingo às 4 da tarde na Arena MRV. Everson no gol, retornando depois de cumprir suspensão. Matheus Mendes foi o titular diante do Goiás. Everson de volta então no gol. Na lateral direita, Saravia mantido na posição, lembrando, Mariano liberado pelo DM, vai ser relacionado pelo técnico Filipão. Dupla de zaga, Gemerson e Maurício Lemos. Gemerson voltando a ser titular da equipe depois da última partida, quando o Rabelo acabou ganhando a posição. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. Aí o meio-campo do Galo. Existe a possibilidade, Otávio e Alan Franco, lembrando, Franco não foi titular do Atlético na última partida, mas quem sabe apareça mais uma vez, ele vinha ganhando essa sequência, o time até se mostrou um pouco mais ofensivo diante do Goiás, aquela equipe que está lá na parte de baixo da tabela, mas diante de uma equipe que tem o melhor ataque da competição, muito provavelmente o técnico Filipão vai sim escalar essa dupla de volantes, né? Otávio e Alan Franco no meio campo, com Zarate e Rubens também, um pelo lado direito, outro pela esquerda, tem funcionado bem, e Paulinho e Hulk, dupla artilheira do Galo na temporada, mais de 28 gols marcados cada um. O Cláudio Riquetti, nosso ouvinte, ele tá falando assim, alguém já avisou lá no Rio Grande do Sul pro Soares que o gramado da Arena é sintético? Claro, quem sabe ele não venha, né? Claro que ele tá brincando, né, gente? Porque o Luizito Soares, ele já deixou claro que ele não joga. Se o gramado for sintético, ele não vai. Igual a Carla Pérez domingo, né? Ele não vai. Foi isso que aconteceu, inclusive, no Grêmio e Botafogo, né, Breno Galante? O jogo foi disputado em São Januário e por isso que ele jogou. Mas gramado sintético por enquanto não, viu, Riquete? Entendi sua brincadeira aqui. Né? Vai ser. Para o ano, né, Breno? Só para o ano, né? O Botafogo arrependeu de um tanto desse jogo ter sido em São Januário. Não é? Porque o homem fez a festa lá, hein? Quase fez chover lá. E não é só ele não, né? O Messi também tem uma cláusula até no contrato dele que impede ele de jogar em qualquer campo sintético, né? Então, cada um, né, tem o seu jeito de se preservar. Agora, é uma grande preocupação e ao mesmo tempo que é preocupação, né, Rafa, pra gente que é amante do futebol, é sempre bom ver jogadores como o Luizito Soares de perto, né? Ter essa oportunidade, já que o contrato dele termina agora no final do ano e ele não vai estar no Brasil ano que vem, não sei quando a gente vai ter essa oportunidade novamente de vê-lo jogar, mas é muito legal a gente poder ver o Luizito de perto, jogando. Claro, a gente deseja que ele faça um bom jogo, mas que o Atlético vença, né? Que ele seja neutralizado pelo Lemos, pelo Gemerson. É uma missão árdua para os dois, mas isso eleva mais ainda o nível do jogo que a gente vai ver no domingo, né?
Pode ter certeza disso, Breno. Até interessante, pegando um gancho aqui rapidamente, só um pequeno devaneio desta pessoa que vos fala. Tá rolando futebol americano ali, que eu nem tava lembrando, viu, Lélio Gustavo? O senhor que me alertou, obrigado, aplicativo Tempo Esportes. Tá quanto aí? Tá 29-14 pro Green Bay Packers. Boa. Tem um detalhe, o Breno falando aí de gramado sintético. Nos Estados Unidos é muito comum você ter gramado sintético nos estádios. Principalmente porque esses campos são multiuso, então tem estádio que serve pro soccer, que é o nosso futebol, e pro futebol americano. E pra show. E até pra beisebol, se bobear também, apesar de que não tem muito mais time que divide estádio de beisebol de futebol americano, não. Tá tendo tanta lesão, tem tantas lesões neste ano na temporada da NFL, do futebol americano, que eles já estão cogitando, inclusive nos estados, ou nos estádios mais frios dos Estados Unidos, que eles deem um jeito para que todos os gramados a partir de algumas temporadas, né, daqui uns 2-3 anos, sejam naturais, tamanha a quantidade de lesões que os atletas estão tendo. Então, assim, você vê que uma liga dos Estados Unidos, que tem uma tecnologia talvez para uma grama sintética melhor e tudo mais, eles estão querendo voltar pra grama natural, e aqui no Brasil a gente querendo ir pro sintético, né, Seara? O processo aqui é o contrário, mas assim, sinceramente eu tava vendo outro dia, até uma matéria, até citei sobre isso aqui, uma matéria que passou no Esporte Espetacular, a matéria é sensacional, mostrando todos os detalhes, como que é chancelado, como que a FIFA faz para aprovar e tal. E uma abordagem foi essa, questão de lesões. E foi falado com vários médicos, ortopedistas, inclusive, que não tem nenhuma comprovação ainda. Também porque isso é tudo muito novo, né? Mas não tem nenhuma comprovação científica, nenhuma comprovação empírica, né? Vamos dizer assim, uma coisa provada que realmente tem a ver, né? Lesão com gramado sintético. Então, assim, nos Estados Unidos tá acontecendo várias lesões com gramado sintético de futebol americano. Ok, mas ainda não tem nada provado, não tem nada comprovado que uma coisa puxa a outra. Então, né, enquanto não tiver uma comprovação efetiva, olha, é sim, aí pra mim, não sei, continua do mesmo jeito. É isso, Gil. Estamos chegando na reta final desse primeiro bloco do Galo. Mais algum destaque, Giovana Pires? Pra gente fechar então, Rafa, os desfalques do Galo para essa partida contra o Grêmio no próximo domingo na Arena MRV. O zagueiro Bruno Fux está no departamento médico, assim como o volante Rodrigo Batalha e também o atacante Eduardo Vargas. Os 3 jogadores, então, entregues à parte médica do Galo, se recuperando de lesão. Além disso, o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético, foi titular na última partida, cumpre suspensão depois de receber o cartão vermelho diante do Goiás. Show de bola. E o Pedro Brandão, nosso ouvinte, mora lá nos Estados Unidos, mora em Miami, torcedor dos Dolphins também. Um abraço, ó pequeno sofredor. Tá falando que o futebol americano hoje ele nem tá tão violento como antes, em termos de o cara receber um tackle ali, travar o pé e se machucar. Mas mesmo assim, acho que a turma vai fazer um lobby pesado pra ter grama artificial por aí mesmo, viu, Pedrão? Um abraço pra você e toda a galera que acompanha a FM O Tempo na gringa, porque tem muito ouvinte nosso acompanhando na Europa, nos Estados Unidos, enfim, até no Japão tem o Rafa Paul, que nosso ouvinte. Acho que agora não, 5h29 da manhã ele deve estar repousando, mas o Barba eu sei que ele ouve de vez em quando. Tem gente indo trabalhar lá na Austrália agora que deve estar ouvindo a gente. Um abraço, Rosane Meirelles, e vai com calma, viu, Rosane? Segura o coração aí. Fala, Lelão. Não, só pra fazer uma correção, o Grêmio, ele, né, perdeu pro Corinthians com um jogador a mais e não a menos. Quem teve jogador expulso foi o Corinthians daquele jogo, só pra lembrar, viu? Bem lembrado, bem lembrado. Breno Galante, mais algum detalhe por aí, Breno? Ô Rafa, e eu tava falando sobre essa expectativa do Luizito, né? E nós vamos ter um confronto muito legal entre Hulk e Luizito Soares, e o Hulk em busca de uma marca, né? Porque depois que ele veio pro Atlético, ele só não marcou contra 3 clubes: Botafogo, o Vasco e o Grêmio. Quem sabe no domingo ele já não risca um desses clubes que ele tá devendo aí, né? E deixe sua marca. Grande abraço pra vocês aí, amanhã a gente tá de volta. Show de bola, Breno, um abraço pra você e até a próxima.